Ele se deveria dar um conhecimento forte. Doutor, fecha a porta lá para você. Pode puxar para lá. Tu não vai cortar na TV? Vai falar agora? Tá bom. Só começar, daí nós vamos pôr um começo. Nós urgimos nomes maiores. Lá em casa não tem lugar, é cheio de livro aqui, cheio de livro aqui. A gente tem uma pilha do lado. Eu queria ter tempo para ler isso. Não, mas também não tenho. Na hora. Quando eu estou lendo aqui, de repente eu estava no celular, aí eu vi pai, aí eu tenho que estar na borracharia para ver isso aqui. Mas eu não vou dar. É semana, pouco final de semana similar, eu não consegui, eu não adianto tudo, né? Desde criança, a maioria. Não, pois é. Então vamos orar para nós começar? Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma parte, Senhor, estarmos reunidos, Senhor, para aprender a tua palavra, Senhor, para entendermos, Pai, e defendermos Pai, diante de seitas e tantas coisas que aparecem, Pai, no nosso meio, que nós possamos ter sabedoria, Pai, para fazer o melhor e cumprir o que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos vamos estar abordando aqui o budismo e o hinduísmo, né? Eu vou passar um vídeo agora, que é um resumo para nós. Eu vou passar no início, porque no final, se eu passar, vai confundir a cabeça, tá? Porque é uma mistura de... Quando a gente pega taoísmo, shintoísmo e outros ainda que existem lá no Oriente, são seitas, né? Sincréticas, e uma mistura de muito... Foi miscigenando, vamos dizer assim, as coisas durante os tempos. Então, eu vou passar as religiões orientais aqui, que peguei um vídeo, ele é um vídeo histórico, não faz defesa de fé, nada disso, tá? É mais para a gente conhecer, aqui ele não faz, vamos dizer assim, um contraponto, vamos dizer assim, com refutação bíblica, entendeu? Aqui ele simplesmente expõe a religião, de forma bem sintética. Então, um vídeo aqui de 12 minutos, para depois a gente entrar aqui, eu quero dar alguns ganchos, eu não vou ficar tão preso no texto como foi feito a última aula. Por quê? Porque nós precisamos entender. E eu quero chamar a atenção, quando você fala de seitas orientais, a gente fala de muita coisa que está incrustada no nosso meio e que a gente, às vezes, acha que não tem nada a ver, tá? E coisas que, às vezes, tu vai num massagista, vai em algum meio que tem tal do sentimento esotérico, o Feng Shui e outras coisas mais que quero depois abordar, mas primeiro eu vou passar o vídeo e depois eu vou falar sobre isso, tá? E depois que eu falar sobre tudo isso, aí a gente entra na lição para aí fazer correção, tá? Então vamos lá. Tu dá o play aí? Eu queria dar o play. A maioria dos brasileiros teve contato com religiões como a católica ou evangélica, ou, no máximo, outras como a Umbanda e o islamismo. Portanto, não é comum que tenhamos um contato com as religiões do Extremo Oriente, assunto que vou falar nesse vídeo. Opa, eu sou Loconte e conhecimento expandido. Oremos. Expandido. De fato,
A cultura do Brasil é bem diferente da cultura oriental. Ultimamente, a popularização dela vem ganhando espaço no Ocidente, já que agora se tornou comum comer com hashi ou assistir animes. Também é comum ver nos filmes com temas asiáticos palavras sobre equilíbrio, yin yang, caminho do meio, etc. Contudo, poucas pessoas conhecem de verdade os credos e costumes orientais, mesmo porque existem muitas religiões no Oriente, como o hinduísmo, budismo, o taoísmo, confucionismo e o shintoísmo. Nesse vídeo, vou me aprofundar nas principais religiões do Extremo Oriente, mas deixando de lado, por exemplo, o islamismo, que é bem difundido no Brasil. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora. Caso alguém queira, a loja está engajada do conhecimento, comprar a sua camiseta em o budismo é uma religião e filosofia fundada na Índia em 6 a.C. por Siddhartha Gautama, o Buda. Esse credo pode ser tratado tanto como uma religião quanto uma filosofia de vida, pregando ideais como equilíbrio, controle da mente e autoanálise das suas ações diárias. Os budistas acreditam no caminho do meio, que o equilíbrio total é a melhor maneira de lidar com a vida, nem muito, nem pouco. Dessa forma, pregam que o ser humano deve buscar harmonia tanto física, mental e espiritual através da meditação. Quando chegasse no ponto máximo dessa harmonia, alcançaria o Nirvana, o estado mais alto de consciência e meditação. Segundo Buda, é quando o indivíduo encontra a paz e a tranquilidade, cessando as oscilações dos pensamentos e das emoções, se livrando do sofrimento do mundo físico. As principais crenças do budismo são a autoconsciência como caminho para a libertação do sofrimento do indivíduo nas práticas meditativas e em fazer o bem a si e ao outro. O budismo também acredita no ciclo da encarnação e reencarnação, o chamado samsara. A filosofia aplica também a lei do karma, pregando que todas as ações geram consequências boas ou ruins para esta e outras reencarnações. O principal objetivo da doutrina é fazer com que cada um de seus seguidores encontre o despertar através do Nirvana, como Buda alcançou. A base de todas as linhas budistas são as chamadas 3 joias, conhecidas também como 3 tesouros ou 3 refúgios, considerados os 3 bens mais valiosos da religião: Buda ou Iluminado. Todos reconhecem Buda como o grande mestre, aquele que proporcionou os ensinamentos para a libertação da mente e do sofrimento. Dharma, os ensinamentos de Buda. Qualquer vertente budista segue todos os ensinamentos de Buda, mesmo que os interprete de maneiras distintas. Shanga, a comunidade, é o corpo que forma a comunidade budista, ou seja, os monges e seus seguidores. O hinduísmo é a maior religião da Índia, com adeptos de todo mundo. Seu número de praticantes é enorme. O hinduísmo é uma religião que passou por várias fases até chegar ao que é hoje, antigamente cultuando deuses tribais no que era chamado de hinduísmo védico, e posteriormente sofrendo influências de religiões como o catolicismo e o islã, surgindo o chamado hinduísmo híbrido. A alimentação deve ser vegetariana, pois considera-se a utilização da carne na alimentação como uma prática impura. Inclusive, na religião hindu, a vaca é Devi, a mãe nutridora, que tem como responsabilidade a missão de sustentar a vida de todas as criaturas da terra. Aproximadamente 80% dos cidadãos do país são hinduístas e seguem rigorosamente a regra de não comer o animal e venerá-lo. Os princípios da religião hindu são a trajetória que a alma terá,
que é traçada de acordo com as ações praticadas aqui na Terra, a lei do karma. Os rituais hindus devem ser feitos sempre tendo a meditação, darshan, e a oferenda aos deuses, puja, e as preces cantadas, os mantras, devem ser dedicadas a todos os deuses, sendo o Aum, o mantra princípio feminino, representado por suas esposas, e Lakshmi, senhora da arte e da criatividade. O taoísmo é uma religião muito antiga, que também pode ser considerada uma filosofia de vida. Ela teve origem na China antiga, através de crenças politeístas e xamânicas chinesas, sendo desenvolvida a partir de uma filosofia oriental conhecida como Tao, que seus seguidores consideram a ideia mais importante que existe. Dessa forma, o Tao representa ao mesmo tempo todas as coisas existentes e também todos os deuses que eles adoram. De acordo com essa crença, a sabedoria do Tao é a única fonte do universo e deve ser um caminho natural dos acontecimentos da vida que todos devem seguir. Assim, os adeptos do taoísmo seguem a busca pelo Tao, que significa caminho e representa a força do universo. O símbolo do taoísmo é o que é conhecido no ocidente como Yin e Yang, bem presente na cultura popular. Esses são duas forças opostas e complementares que regem toda a natureza em sua essência, onde há um, há outro, por mais que sejam opostos. Os principais ensinamentos do Tao são o desapego dos bens materiais, sendo essa uma forma de alcançar o seu caminho, a contemplação da natureza como referência para as atitudes e pensamentos, a generosidade de dar sem expectativa de receber algo em troca, o princípio da não violência e a simplicidade como forma de se aproximar da perfeição e da pureza. Embora o confucionismo seja tratado como religião no Ocidente, de certa forma, esse conceito está errado, uma vez que o confucionismo é muito mais uma filosofia de vida e um jeito de alcançar a harmonia espiritual. Durante 2000 anos, foi a principal crença e estilo de vida seguidos pelos chineses até o século XX. Todos esses ensinamentos foram passados por um homem chamado Confúcio, que era o mentor dessa escola de pensamento. No confucionismo, não há igrejas, templos ou qualquer organização em formato de clérigo. Também não existe a concepção de um Deus todo-poderoso e onipotente, assim como a ideia de vida após a morte. Confúcio não é visto como um sacerdote ou profeta. Ele é visto como um filósofo que ajudou com seus ensinamentos a sociedade a achar harmonia espiritual. O senso de humanidade é o principal alicerce do confucionismo e a ideia de que todos os seres humanos são bons. Portanto, prega-se que é necessário conciliar posições políticas e sociais com um temperamento humano. O confucionismo busca a harmonia entre os seres humanos e o mundo. Portanto, as pessoas são estruturadas em 4 dimensões: o eu, a comunidade, a natureza e o céu. Para encontrar essa harmonia, precisam seguir algumas virtudes fundamentais, que são Gen, bondade, a virtude mais elevada das existentes. Conhecida como a lógica do amor ao próximo, é a conduta da reciprocidade, do humanitarismo e da benevolência. Chun-Tzu, homem superior, de acordo com Confúcio. T, poder e autoridade. O domínio do poder é necessário para a vontade do céu. Os governantes devem proporcionar ancestrais e Deus do universo. O Shintoísmo é uma religião japonesa que busca estabelecer a harmonia entre os seres humanos e a natureza.
Porém, diferente das religiões ocidentais, não possui um fundador e nem um livro sagrado, se baseando em textos antigos chamados Shinten. Como difere bastante das outras citadas anteriormente, o shintoísmo não tem exatamente uma doutrina. Eles cultuam kami, que são os deuses primordiais e aqueles que regem o mundo espiritual e a natureza, bem como o homem, que deve sempre estar em harmonia com os kamis. Apesar de não ter uma doutrina específica, o shintoísmo diz que tudo é regido por forças de pureza, hare, e impureza, ke, e a fusão de ambos, kegari, formando uma das mais importantes características de seus rituais, a purificação do corpo e da alma, assim como a harmonia com a natureza. O praticante se familiariza e se integra à natureza num relacionamento de intimidade, sabendo que dela ele tira seu sustento e, portanto, deve retribuir de alguma forma. Assim, sua sobrevivência depende do seu entendimento de toda a estrutura vital da natureza, considerando-a uma parceira e uma guia. Dessa forma, embora não tenha uma doutrina extremamente clara, para poder cultuar a natureza e ter boas relações com os kamis, os seres humanos devem seguir algumas cerimônias principais. Anzan Kigan comemora a gestação e é utilizada para pedir uma gravidez tranquila e saúde para a mãe e o filho. Haisumiya Kigan comemora o batismo. Seiji Kigan comemora a maioridade da criança. Kekon Kigan cerimônia de casamento, e Kekon Kigen Kigan cerimônia de bodas, 10 anos, 30 anos, 50 anos ou 60 anos. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que eu... Bom, vocês só vou postar mais coisas, porque assim, aqui são mais, assim, um resumo daquele material que foi impresso, que eu tinha 50 e poucas páginas, né? Eu usei um vídeo que resumisse tudo aquilo, tá lá. Teve ainda o jainismo, que é o do Mahatma Gandhi, vocês devem conhecer, né, o Gandhi. Também é o jainismo, que é uma outra seita, tá? Que existe lá também na Índia. E ainda tem outra que é o Sikhismo, também, que é outra seita que já mistura o islamismo com as seitas orientais, que é muito difundida lá também, tem muitos adeptos. No Brasil, não vai dar tempo, porque eu queria passar, tem vídeos, aí é um pouco mais extenso, tá? Tem um Seishunai, que também é uma raiz oriental, misturando o sol do budismo, com a cruz do cristianismo, com o budismo, o cristianismo e o taoísmo. Então, ele faz uma mistura de tudo, tá? E aí, eles misturam conceitos dos três, e aqui no Brasil é muito difundido, tá? Inclusive, aqui em Chapecó tem um templo lá perto de casa, ali na saída perto do Celeiro Sul, ali fizeram um templo novo. Eu já participei do tempo. Eu tinha uma mulher, a Madalena, que tinha ido lá na loja, vocês conheceram a Madalena? Ela também frequentava lá. Nós até conversamos algumas vezes sobre isso. Eu tinha um cara que era meu corretor de seguro, também ele é um dos cabeças lá Como que eles fazem? Essas seitas, assim, tipo assim, Seishunai, ela cresceu muito com a divulgação de materiais, né? Então, eles distribuem muito material, tipo o testemunho de Jeová, que a gente vai falar na próxima semana. Mas, e se falando de seitas orientais, é uma que tem muita adesão aqui dentro do Brasil. O que eu quero dizer com seitas orientais antes de nós ir para frente? Eu vou passar depois materiais sobre yoga, meditação, tá? E eu busco sempre dois institutos, o CACP e o ICP. Ambos são, o ICP é esse dessa minha Bíblia aqui, tá? De apologética, que eu uso. Inclusive, todas as religiões dessa Bíblia de apologética tem bem detalhada, tá? Então, está
uma visita para alguém que é uma religião e quer um resuminho rápido, tem nessa Bíblia aqui da apologética um resumo do Espiritismo, Testemunho de Jeová, Adventismo, Shintoísmo, Taoísmo, Zoroastrismo, e por aí vai, tem um monte de religião, tá? Isso aí. E, então, esses dois institutos, eles são dois que trabalham muito na apologética. Porque se a gente for buscar na internet material, vocês vão achar muito material. Mas aí tem que ver qual é a corrente e o que estão defendendo. Porque às vezes tu pega um que está defendendo o próprio Cristo. Entendeu? E aí está longe do que a gente crê e da fé que a gente professa. Então, eu vou destacar aqui artes marciais. É um material que eu achei bem legal aqui um projeto aqui da igreja, explicando, podem um cristão praticar artes marciais? Ali ele explica cada uma das artes marciais e os aspectos que cada uma compõe. Tem algumas que levam muito a questão de meditação, basear, entendeu? Acupuntura, não sei se alguém faz acupuntura ou já fez acupuntura, eu quero dar um testemunho. Nós com o Rafa, quando o Rafa precisou agora de tratamento, a gente foi buscar para limpar a memória celular. O que acontece? Quando você passa por algo acontecendo no hospital, cirurgias, e como ele teve AVC, existe uma memória celular. Eu fui estudar a respeito disso. Só que o que acontece? Tem a memória celular trabalhada por médicos de uma forma médica, vamos dizer assim, reconhecida pela medicina. Porém, se nós pegarmos aqui em Chapecó, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que trabalham com isso, eles deturpam. Tanto que aqui em Chapecó não achei nenhum que fosse aspectos, vamos dizer assim, de acordo com a palavra. Até sentei com o pastor Rubem, nós discutimos, eu disse, olha, não vou colocar nem o meu filho na mão de ninguém que vai daqui a pouco, porque eles vão nos pontos, tá? Vão nos pontos, porque nós somos cheios de terminação nervosa. Teu pé comunica com o nervo das costas. Às vezes você já tem um problema de dar uma dor no peito e era um problema nas tuas costas. Eu já tive exame de coração e tudo mais, não era nada, né? A minha coluna que estava machucada, tomei um relaxante muscular alguns dias, passou a dor no peito. Entendeu? Então, quando você leva para a área medicinal, ok. Agora, quem é que vai colocar a mão sobre você? Tem as tal das pedras quentes, tá? Além da cultura, eu coloquei alguns aqui. Astrologia, as questões esotéricas, tarô, os mantras. Você chega num ambiente que tem os incensos, o cheiro para tal coisa. Então, tudo isso aí, às vezes, estão invocando espíritos e você nem sabe. Entendeu? Tu vai para lá para sair, descarregar, melhorar, tu sai de lá pior. Tá? Tu sabe que me indicaram um tratamento uma vez lá em Concórdia e aconteceu bem isso. Praticamente tive que dar entrevista com a mulher, porque como era uma técnica que eu não conhecia, dava a entender que era essa pegada esotérica, né? E aí é muito complicado, porque você não sabe realmente a crença da pessoa, Exatamente. né? Então, é bom você pesquisar. Eu sugiro isso. E aí tu tem, ó, Feng Shui, já viram falar? Sim. As cores. A Franci, ela atendeu uma médica e as cores, ela fez toda uma análise das cores do que ela queria em cima do Feng Shui. O Feng Shui, da onde que veio? Aí eu fui buscar aqui na Bíblia, tem aqui, ó. O taoísmo, ele traz por trás dele artes marciais, acupuntura, o Tai Chi Chuan, o Feng Shui, Yoga, transformou isso em magia, exorcismo e culto aos antepassados. Aí nós temos eu acho que de todos, o taoísmo é o que mais influencia esse meio
e as pessoas buscam para aliviar as suas cargas, vamos dizer assim, diárias. Tá? Um dia eu fui implantar sistema numa empresa, o cara trabalha com motor elétrico e placa eletrônica, e a mulher dele trabalha com esse esquema de pedras e massagem, não sei o que. Ela disse assim, chegou e disse que eu estava carregado. Daí eu disse, olha, eu disse, me desculpe, mas o que eu creio, eu não creio nisso, né? E por quê? Porque ela trabalha e ela vende o serviço dela em cima disso, entendeu? E eles têm que dar um gatilho para ver se tem. O que mais? A meditação transcendental, se esvaziar de si mesmo, né? Então, tudo isso são coisas que a gente vê, o pêndulo, né? São coisas ligadas. Nós vamos falar, mas quando a Dulce entrar no espiritismo, também tem muita coisa ligada. O que eu quero que vocês comecem a ligar na mente de vocês? Vocês vão ver muitos artefatos ou coisas em ciências orientais e no espiritismo. Eles se confundem muito por conta do tal do sincretismo religioso. Que é o quê? Sincretismo misturar as crenças e dar uma repaginada numa nova crença. E é o que eles fazem. Então, o cara vai e diz que subiu um morro, a maioria está no contemplativo, né? Um ser ou alguma coisa, ou Deus fala com ele, e ele chega com uma nova religião e difunde. E isso, para nós, como cristãos, a gente tem que abrir o olho, né? Até perguntei antes para o Cleto se teve alguma coisa sobre sinais, símbolos, porque eles trabalham muito com simbologia. Tem símbolo para tudo, né? E você começar a se aprofundar em cada religião, você pode ficar 1 mês, 2 meses só numa religião, para você entender todos os meandros ali daquela religião, o que eles tentam incutir nos seus seguidores. Tipo como nós falamos da maçonaria outro dia, né? Que quando você entra, é nível baixinho, né? Tranquilo. E aí a gente vai crescendo, a coisa vai, tipo, entendeu? Eles vão... tipo isso. O pastor lá em Costa tem um negócio que é conscienciologia, que é o discernimento. E tinha um senhor lá que era um cabeça branca barbudo, que deu uma ideia, ele conversava com animais. Ele chegava assim, o que você está fazendo aqui? Quem falou para você hoje? Sabe? Ele falava assim, um cachorro na nossa frente. São politeístas. Daí teve um evento grande lá no hotel e na época eu era supervisor e eu cuidava de segurança, né? Daí nós estávamos com uma equipe de segurança. E quando o homem chegou, nós já era obrigado a ir lá receber o cara, né? Tal de Valdo Vieira, que você procurar aí, você já vai saber quem é. Quando ele assumiu o microfone, ele falou assim, e cumprimentou o grupo, né? Ele gosta muito de criança. Tinha muita gente lá, criança. Daí ele falou assim, para quem não me conhece, sou o Valdo Vieira, e eu e esse aqui não fiz com vocês, acompanhado de 250 espíritos. Ele falou bem, assim, ele está amarrado o espírito. Mas, Foz do Iguaçu, tem alguns locais no Brasil, Florianópolis, Ilha da Magia, né? Foz do Iguaçu, por conta das águas, das quedas. Lá tem muito ritual. Ali por trás, no Paraguai, o povo japonês, né? Tem muito os árabes. Então, você começa a ter uma miscigenação de valores e os hotéis ali promovem muito isso. Há algum tempo atrás, teve um encontro nacional de bruxaria lá. Todos os bruxos, não sei se você lembra lá, né? Tu pega ali perto de Brasília, tem também um local que eles têm também aquele triângulo
com a pirâmide, isso no meio da cidade, porque a gente tipo, seria o centro Marco do planeta, onde a luz canaliza as forças, e aí seria um... Né? Então, no Brasil tem muito disso. Tá? Nós aqui, Chapecó, que a gente não tem muito, não consegue talvez enxergar muito isso. Mas se você começar a olhar algumas cidades no Brasil, é muito forte. O xamanismo é uma seita? É considerado uma religião? O xamanismo entra mais na questão espírita, né? Porque existem igual espíritos, os xamãs, que são da floresta, o espírito da floresta. E O tem desenvolvimento pessoal está lotado disso daí. muita gente aqui em Chapecó, muita mesmo. Inclusive, uma fisioterapeuta foi mexer com cavalo, cuidava do rapaz. Eu vi um dia uma postagem dela com o negócio do encontro dos xamãs aqui de Chapecó. Acabou, né? E é tudo espiritismo, entendeu? Então, isso se confunde, porque eles começam a invocar. E dentro, claro, eu não vou entrar aqui, porque aí é um assunto da última aula, vai ser só sobre espiritismo, mas quando você pega as linhagens, linhagem de espíritos, e cada vamos dizer assim, para os orientais é uma linhagem, para o pessoal da Europa é outra, para o pessoal, vamos dizer assim, dos índios é outra, e por aí vai. Mas todos eles têm uma pirâmide, e se você for se aprofundar nisso, inclusive para uma intercessão ou para expulsar demônios, quem vai para essa área da área cristã, infelizmente, tipo assim, o pessoal não tem medo. Se tiver que expulsar um demônio, se manifestar, você não corre. Tá? Nós tivemos um caso há poucos dias aqui na igreja. Eu fui orar essa semana passada, né? E aí? A gente tem que ter autoridade para expulsar, eles têm que é um mundo espiritual. Aí a consagração, buscar Deus para que Deus demonstre, inclusive, sim, o Espírito Santo vai demonstrar para o Espírito, tá? Para ser expulso. Então, quando a gente fala desse mundo espiritual, a gente fala algo pesado, que nem todo mundo está preparado, porque tem que ter cobertura espiritual e intercessão. No passado, a gente tinha um grupo aqui na igreja que era só para isso. Infelizmente, a gente acabou dispersando-se. Mas quando a gente começa a estudar o mundo espiritual, vai entender os graus, os níveis dos demônios, entendeu? Para que você consiga saber como lidar com cada um. Você tem um nível leve também dos demônios até chegar no hard, entendeu? As hostes, tipo, quando você expulsa, pode vir 70 vezes pior depois, entendeu? Aconteceu uma vez um encontro com Deus que eu trabalhei, a gente tinha a ordem de não ir só. Já falava de encontro com Deus, de outra forma. E aí uma mulher pediu para ir no banheiro, eu fui acompanhar, e durante o caminho sempre tinha pessoas, porque a gente não podia ficar sozinha, eu era, tipo, estava em treinamento. E aí eu já imaginei, né, porque ela chegou no banheiro e falou que estava com dor na barriga, e foi uma manifestação anterior do perdão, eu falei, ela vai manifestar. Quando eu botei a mão na barriga dela, ela manifestou. E aí, só que ela só caiu, só deu tempo de eu pôr o pé, como ela era... Caiu, parece um chum. E aí, a ordem era, não fique sozinho. Então, eu gritei, aí veio uma pessoa, as mulheres não conseguiram expulsar, e aí veio um rapaz, e aí era uma legião. E aí, só ele conseguiu. Quando começou a igreja, né? Muito. Quando o dia que foi inaugurar a igreja aqui, nossa igreja aqui, até para missões, eu ia fazer um chamado para ir numa casa, na minha cunhada, estava uma moça, ela faleceu já de câncer, mas aquele dia ela manifestou lá na sala. Uma hora de culto, nós chegamos até atrasado no primeiro culto da igreja aqui, porque nós estávamos expulsando. Foi legiões. Porque expulsava, um aparecia outro. E ele falava na boca dela. A pessoa não fala, quem fala é o demônio. Que aconteceu comigo num atendimento, que não é nada espiritual, do meu trabalho.
Ela sentou, ela falou que estava passando mal, aí da hora eu já me liguei, eu falei, ela vai manifestar. Aí eu falei, eu vou orar por você. Ela era muito grande, aí eu chamei a prima dela para ficar, que era cristã também. Aí terminei de orar, aparentemente ela estava normal. Eu falei assim, como você está se sentindo? Ah, eu me senti bem. Aí eu me liguei. Eu falei assim, o que você sentiu? Aí ela manifestou vontade de rir de você. Aí eu já expulsei na hora. E é importante, nós estamos falando de coisas que, gente, nós estamos falando de seitas que tem muito isso. Eles trabalham nesse meio espiritual, tá? E quando, por exemplo, nós falamos e a gente está participando de seminários, onde a gente está trabalhando na área espiritual. E a área espiritual não pode ser negligenciada. Nós tivemos um atendimento em Rio Franco, nós estávamos com mais 2 pastores, e a mulher tentou enforcar a Franca. Ela queria pular para esganar. 2 homens não segurou. A mulher e a mulher, mas uma desse ali que Quando é demônio, não tem. E aí você tem que saber como, no mundo espiritual, você agir para que o demônio também não toque você. Mas existe, pastor, assim, tipo, treinamento para isso? E oração faz parte, não. Mas a experiência dos que já viveram conta muito. Não, Uma coisa é você. tem que ser ensinado. Não, tem que ser ensinado no mundo espiritual. Isso que a gente está estudando aqui, mundo espiritual, para nós entendermos. Tá? E eu aprendi muito, o pastor Fabiano, aprendi antes, o pastor Rubens também. Por quê? Porque quem veio, eles vieram no meio espírita. Eles têm mais Eu nunca tive isso, noção. entendeu? E aí, quem viveu isso, tem mais, a gente diz, talvez, uma sensibilidade para entender esse meio, entendeu? E aí não é simplesmente, eu tô de bem, tô de boa na igreja, nunca aconteceu nada, entendeu? Aí que entra a questão da autoridade, né? Aí você saber usar a autoridade. E também você entender que o demônio sempre vai tentar te colocar medo. Vai, por isso que tu tem que estar bem, porque senão ele vai Tu tem que saber que também, independente de você, não é você que expulsa ele, é o nome de Jesus. Nós tivemos uma vigília, nós estávamos 50, a gente sou uma membro da igreja, uma sala, tipo uma sala aqui. Quem que disse que expulsa? Tava todos os pastores, nem conseguiam expulsar. Até que uma hora, Deus deu para a França o nome do que estava lá. Ela foi lá só com a mão, expulsou na hora. Na verdade, todos os pastores, tudo Isso é discernimento. discernimento espiritual. Eu tive calado o braço com as pernas da pessoa e se jogar em cima da cama. Para segurar porque ele falava, né? Pela boca inteira. Mas sobre Mas aí que daí, nessa hora, a denúncia chegou. Então, você botou a mão e falou. Porque Deus dá, e a gente não sabe o nome do demônio. Já aconteceu de orar e Deus dá o nome do espírito. Uma vez um espírito lá do Iguaçu, lá nos chamando. Nós estávamos numa casa também, acontece muito quando a gente está em visita, as coisas. E aí Deus deu o nome, foi expulsado. Saiu, porque foi alguma coisa que elas participaram de um ritual, chamando, quando não era, e o espírito estava lá. Eu gostei quando o espírito está sentado numa cadeira dentro da igreja. Então, não existe isso. Ele tem que manifestar. Pois que se tu tem poder, vai cair e vai manifestar se ele não existe. Ele está dizendo que ele viu Não na pessoa. viu sentado dentro da igreja. Tipo, uma pressão. Não, só pressão, Olha, manifestação. eu para te dizer a verdade, se tu viu, você tem que expulsar. E ele saiu. E quando eu abri a porta, tinha tudo bem na minha. Entendeu? Mas Isso que eu ia perguntar. É porque eu entendo que se você tem que não dever, não é para deixar ele ali, se né? expulsar, tem que ir para o inferno e não. Por isso você tem que orar. Mas o expulso, se você não... É sem retorno e sem transferência.
A oração tem que ser essa, senão ele vai entrar em alguém que está... Você, Deus, você tem Você que tem o quem dom, vai orar, que tem Deus retorno. vai mostrar, exatamente, porque vai transferir com outro ali que está... Então, se você ora errado, ele pode muito bem. Mas, total. Por isso que eu digo. Basicamente, quando eu rei, ele trouxe uma cinza. É autoridade. Isso é uma coisa que... Por isso que eu digo. A palavra fala que não pode ser com meninice e nem os neófitos da fé. Uma pessoa que é neófita da fé é uma pessoa que não tem experiência. E ela entra no mundo desse, ela leva a lapada e apanha do Espírito. Eu já vi pastor passar vergonha e apanhar de uma mulherzinha, uma senhorinha velhinha que estava encapetada. Tá, mas que, por exemplo, se estiver num ambiente que acontecer e você for o único cristão, você não tem que... Não pode mesmo. Não tem. Tipo, ele não é meu chamado. Não. Existe. Aí que tá. Só que quantos enfrentam? É tipo o que aconteceu comigo lá, não tinha nada a ver na história. E aí ele quis me botar medo quando ele disse que ia rir da sua cara, só que já não era mais ela. Eu falei, filho, você não vai rir de mim, não, é no nome de Jesus, e sai. Dá uma ideia, quando aparece assim, você gela, você congela. Claro, dá, eu vou dizer que Ou você ora e expulsa. mas entende? A ideia dele é o quê? Porque ele vai sentir se eu tiver medo. Eu não vou expulsar ele, não expulse ele. E, então, às vezes, a pessoa passa o culto inteiro lá, opressa, entendeu? E ela não consegue ter reação nenhuma durante o culto por conta da opressão maligna. E essa opressão, ela vem e a pessoa não consegue abrir a boca, não consegue levantar o braço, não consegue se mexer. Entendeu? Por isso que é tão importante a intercessão no culto. E é aí que, quando acontecer isso, quem está na intercessão precisa chamar pastor. A pessoa que está na intercessão tem o dever de orar e expulsar. E quando você expulsa, não volta. E também é só uma pessoa fazer isso, né? Não, pode ser. Não, vários expulsando mesmo? Não, se Deus mostrar... Não, é que já aconteceu com a gente na época da mocidade, de manifestar o demônio, e todo mundo, um mandava sair, um mandava amarrar, um mandava... Aí depois o pastor orientou, ele falou, gente, as pessoas intercedem e um fica na confusão. Até ele ficou, né? Domingo de manhã eu vou falar sobre isso, tá? Domingo de manhã eu vou falar sobre isso. Tá. Hoje não vou entrar nesse meio. Bom, vamos começar então a aula, já deu 40 minutos, né? Temos que agilizar. Bom, o budismo. Já vimos ali, né, que não é uma religião, muitos tratam como uma religião, mas é mais uma corrente filosófica e espiritual. Por quê? Por conta da própria, vamos dizer assim, objetivo dele. Né? O objetivo dele não era levar as pessoas a um Deus, e sim clarear as coisas, né, dentro de um modelo filosófico. Tanto que, em sânscrito, Buda quer dizer o iluminado, né? Então, por esse motivo que ele trabalhou isso. Buda é um cara que a gente vê aqui na lição, que ele é um cara que era bem de vida, né? Criado como um príncipe, né? Teve todo o conforto, casou com a prima dele, aí morava no palácio e começou a ver a tristeza e o sofrimento do povo e se condoeu com isso. E por esse motivo, o que ele fez? Ele começou a peregrinar, viajar, meditar, fazer jejum. Provavelmente ele teve encontros com alguns homens que já tinham experiência, né, de religiões como o hinduísmo, né, e já tinham uma bagagem. E aí, por esse motivo, ele começou a mudar o jeito dele, e aí ele foi para aqueles momentos dos monastérios para se recluir, abandonou a família, não encontrei como procurar o que falasse sobre a família dele, filho, nem nada dele. Enquanto que outras seitas se passam de pai para filho, né? Ali não fala nada. Então, ele ensinou o quê? Abster-se dos prazeres psicológicos e físicos como um modo ideal de encontrar desenvolvimento espiritual, desenvolvimento e equilíbrio emocional. Buda passou a ensinar a superar o sofrimento,
como as crenças budistas, o verdadeiro caminho, a iluminação pode ser alcançado por qualquer pessoa pelo processo de meditação. Então, diferente do que a gente crê no cristianismo, né? As crenças deles eram que a pessoa, por si só, se resolve. E aí ele ensina o que? Aqui, o cerne da crença budista são os 4 nobres verdades e o caminho dos 8 passos, ou tal óculo, né? Que o propósito é permitir que as pessoas se livrem do sofrimento da vida. Então, ele vem lá desse hinduísmo védico. Por isso que eu disse, aqui já tem um sincretismo religioso, porque ele já trouxe coisas do hinduísmo para dentro do budismo. O que mais que nós temos aqui? Ele não adotou as castas, assim como o Gandhi também não aceitava as castas, eles também não aceitam. E diz aqui que historiadores hinduístas dizem que ele chegou a sugerir alteração social nesse sistema, que é o sistema que tem até hoje lá, né? E dentro do hinduísmo, que a gente vai falar depois, esse sistema de castas é algo que está incrustado na sociedade. É complicado. Se vocês assistirem como são as castas hindus, Sabia que só de ler aquela partezinha nas casas eu fiquei enjoada. Não. É nojento. Nojento. Porque eles tratam o ser humano, né? Vou pegar aquela que está pior, eu acho que vale. A última lá, que nem é considerada. Eles são aqueles que entram no esgoto, para limpar esgoto. É igual porco. Se vocês assistirem, dá-se de vômito de assistir o que eles têm e o que eles passam. Uma vaca tem muito mais valor do que Eu a só cara. fui simplesmente por ter nascido. Eu não tenho direito de dar nunca. Tem valor agora aqui, não. E os japoneses pagaram R$320 a grama da pedra do rim da vaca. Do gado. Sim. Então, é sério, tá informal e aí o pessoal aí que tem fazenda, né, contrataram segurança, estão roubando as gados para tirar as pedras do rim, porque, segundo os japoneses, eles usam para cura. Não sei de tantas coisas. Provavelmente alguma dessas seitas aí. Uma ideia. É japonês. Bom, seguindo aqui, então. Acreditam também que todos os obstáculos que a gente tem na nossa vida são superados quando as pessoas conseguem atingir a qualidade de um ser iluminado. E esse ser iluminado, todas as seitas, essa coisa da tal da reencarnação, muito presente. Tá? Para quê? Para você chegar a um padrão assim, perfeito. E em cada uma tem um ponto, mas todas elas buscam a mesma coisa. Tá? Buda é uma reencarnação, então, de Vishnu, né? Um dos deuses do panteão hindu. Então, eles acreditam nisso, né? E é uma das religiões, então, mais abrangentes de todo o planeta. De todas, nós vamos ver para frente. Exercício. O budismo foi fundado na China pelo príncipe Siddhartha Gautama, que, insatisfeito com as realidades dos sofrimentos humanos, abandonou o conforto palaciano para buscar explicações e soluções para isso. Errado. Por 7 anos, Buda procurou o verdadeiro caminho e a grande iluminação, com auxílio de sábios, por meio de peregrinação sacrificial, longos jejuns e, sobretudo, meditação. Certo? Buda afirmou ter encontrado o verdadeiro caminho, a sabedoria, a grande iluminação enquanto meditava sob a árvore da sabedoria, alcançando o que ele definiu de êxtase do Nirvana, certo? O 7.02, eu acho que o texto às vezes contraria muita coisa, né? Porque, ó, se tu olhar lá, falou que o período próximo 7 anos, aqui está afirmando que foram 7 anos. Né? Daí eu às vezes acho que nesses exercícios, vamos por essa questão de errado e certo, fica confuso, né? Sim. Porque lá falou o período próximo 7 anos. Quando fala próximo, não está afirmando que são 7 anos. E depois, mais para frente, vamos supor, falou longos jejuns.
E aqui fala que foram severos jejuns e longos períodos sem alimentares adequadamente. Então, eu coloquei isso aqui errado. Não foi só o fato de por 7 anos aqui, que está afirmando 7 anos. No final, por longos jejuns. Né? Mas pegar a última, também fala que lista do Nirvana, ele fala o Nirvana, o Supremo Estado. Entendeu? É meio que interpretação ali. Entendeu? Mas daí, se tu for se basear pelo texto, consegue. Não, tem que... É 100% não precisamos. O budismo crê que o Nirvana pode ser alcançado por qualquer pessoa que compreenda as 4 verdades nobres e percorra o caminho óptimo por ele preceituado, certo? O budismo tem base no hinduísmo e possui exatamente as mesmas doutrinas, o que faz o que ser absorvido pelo hinduísmo. Para o budismo, então, não há um Deus que controle o universo. Então, esse é também um dos grandes motivos uma religião, assim, uma seita. Muitos acreditam, hoje já no meio, que pela abrangência, por tudo que ele representa, uma religião. Tá? O universo, então, se autocontrola para eles. Não foi criado e funciona depois da natureza, não segundo o capricho de um criador e mantenedor. Para o budismo, tudo depende da maneira como agimos, pois é a lei do karma e o conjunto das ações humanas e suas consequências que predominam. Então, ele vem falar de conceitos que a gente viu aqui no vídeo antes, como karma, né? O karma é o que a pessoa passa, certo? Diferente da nossa concepção de lei da semeadura, ele parece a lei da semeadura, só que de reencarnação. Tipo, porque eu ainda não pago só aqui, eu ainda vou ter que pagar numa outra vida. Tanto que o processo da reencarnação tem uns que aceitam reencarnação só em pessoas, outros em pessoa e bicho também, né? Como hinduísmo. Então, você vê que é uma viagem. É uma viagem. Pensar que eu já acreditei em encarnação. Não, e daí tu pega o texto que fala, vocês vão ver lá quando no Espiritismo, né? Qual é o texto base do Espiritismo? Eles só colocaram, onde fala de encarnação na nossa Bíblia, eles colocaram R-E. Encarnação. Agora, João, agora não lembro o capítulo do versículo. Mas, para ver que às vezes um simples acréscimo muda todo o contexto. Salve, Paulo. Entendeu? Bom, então nós temos aqui as 4 verdades, não vou ler todas, né? Eles acreditam. O caminho da libertação é atingido, então, pelo tal do samsara, o eterno ciclo de nascimento, existência, morte e renascimento. Então, é o ciclo até que o cara atinja o quê? O nirvana, né? Estado de ausência e de sofrimento, paz e plenitude a qual se chega pela evasão de si mesmo. Quer dizer, a pessoa que abdica da sua vida... Mas daí quando ela ilumina, ela vai para onde nessa concepção deles? Porque se não tem Deus, se não tem céu, tipo... Vira, nem tem sentido, né? Vira purpurina, né? Eu acho. Aí tem o tal do... A pessoa que seguir esses artigos se tornará um arhat, termo usado para religiões orientais se referir a um ser de elevada estatura espiritual. Então, esse é o tal do processo que eles fazem. Aí por isso que as pessoas se recluem, né? Os monges e as monjas largam tudo que tem na vida e vão viver aquela vida reclusa. Porque vai visitar para conhecer, né? Turistas e tudo mais, alguns monastérios. O senhor fala também sobre as seitas. Lá em Foz do Iguaçu tem tudo isso aí. Tem tudo que você falou aí tem tudo. Só que o que predomina lá é a maçonaria. Se tiver, vamos supor, 15 mil maçons, esses 15 mil, ele é um braço do espiritismo, ele é um braço do budismo, ele é um braço eles agregam Meca, ele é um braço... É que eles agregam tudo. E como como a gente tem, vamos voltar para Foz do Iguaçu, tem muito Oriente Médio ali, vamos dizer assim, né? O pessoal, né?
Aí, aí eles acabam misturando muito e trazendo isso para quê? Para trás. Tanto que dentro da Itaipu Nacional, se um dia vocês forem lá, vocês pedem para dar uma caminhada lá dentro. Vocês vão ver o marco da maçonaria. O marco da maçonaria tem da Itaipu, toda a cidade, eles colocam nos 4 cantos nas entradas, no centro da cidade, tem o marco, aliado com rota ali também. Lions Club, tudo isso aí são coisas que mistura tudo. Mas sempre quem está predominando é sempre maçom. Lá em fora, não sei o que é, né? Mas toda a cidade é forte. E Chapecó do Éden para baixo. Mas os maçons são. Bom, vamos lá. Aí, claro, que as dissidências, as divisões, aqui ele fala do Theravada, né, que é a tradição mais conservadora e mais centrada na vida monástica do budismo, como eu falei antes, né? E aí tem os princípios do Dharma, que é o conjunto de ensinos de Buda, que é uma tendência a adotar a abordagem mais simples e austera em relação a esses princípios. Aí fala dos países, aí o budismo Mahayana, que é em outro país. Então, a gente vê que em cada país eles meio que adaptam a sua a cidade, a região, a nacionalidade, por aí vai. Por quê? Porque eles acabam, como o pastor Antônio falou, para atrair os membros, eles acabam, vamos dizer assim, às vezes, trazendo o artifício. Seria o evangelho nossas portas largas. Seria isso, tipo, aceita um monte de Vamos abraçar tudo, entendeu? Mahayana, então, significa o grande caminho. E essa foi a forma do budismo que predominou na Índia, como a Cleo falou agora, abrir as portas. Aqui fala de monges e freiras que renunciaram ao mundo optando por uma vida monástica. Aqui a gente vê também algo que eu creio que aquele esquema dos monges e freiras que vão para os monastérios talvez tenha algo muito similar ao budismo, tá? Entende? Isso eu analisando a religião católica. Porque o que fala de se reclui, né? E diferente do que o Senhor falou, para ir e fazer discípulos. Por que um padre, um monge se reclui? Entendeu? Eles aprendem no seu monastério. Exatamente. E ainda pouco contato tem com as pessoas da nossa testemunha, mal graça, né? As criancinhas freiras. Aí, claro. E tem que ter Dalai Lama. O Dalai Lama já é aquele outro jainismo, né? Sim. É outra seita. E aí a Vajrayana, eu não vou saber falar esse nome aqui, Vajrayana, que significa o caminho do diamante, uma tradição budista que originou na Índia, né? E aí fala, tanto ela quanto o hinduísmo passavam por processo de renascimento e reformulação. Então aqui já foi uma nova versão deles, né, em cima disso. Tipo atualizado. Exatamente. E aí entra as crenças do Tantra, que é o esoterismo que começou a entrar dentro dela. Tá? Isso a gente vê em várias religiões, se repete, tá? E o hindu é fácil de você identificar, porque ele tem um amigo. Nós já vamos chegar lá. Ele tem um anel bem na ponta do dedo. Entre as crenças centrais do budismo, podemos destacar como alguns dos ensinamentos característicos dessa filosofia. O não teísmo, a lei do karma, a influência de uma encarnação na outra, o desejo, o apego como causador do sofrimento, o caminho óptimo e alcance do nirvana por meio do samsara. Esse aí tu vai entender pronto. O budismo se divide em 3 cursos para a iluminação, e nesse sentido é correto afirmarmos que aquele nome ali, o caminho do diamante, teve origem na Índia e tem sua crença alinhada com tradições esotéricas, o que inspirou esse caminho, do que se trata de deuses e rituais. Qual é? Assim. Essa é 706? É, 707. 706 e A. Que vai vir na prova. Budismo, organização e expansão. Então, aqui, ele demorou séculos, né? Ainda que tenha demorado séculos para o budismo se estabelecer no Oriente, demorou poucas décadas para se instalar no Ocidente.
Tudo por conta desse homem que foi dar uma fala, né? Ele participou, inclusive, de um parlamento mundial de religiões de Chicago em 1893. E aí, com o movimento de imigração dos japoneses para o Ocidente, os Estados Unidos e toda a América, vem junto, né? É o que a gente tem visto no movimento do Islã hoje. Então, essas fugas em massa, na época que nós vivemos, uma época que o povo estava migrando muito forte, né? Havendo essa migração de uma região para outra, queira ou não, o que acontece é isso. Você vai sair, tu crê em Jesus, tu vai sair daqui e vai morar lá na África. Tu vai levar o que tu crê naquele grupo que você está, tu vai evangelizar e vai ensinar o que tu sabe, né? O ser humano está nessa busca incessante. Isso, o cara está com problema, não sei o quê. Não, eu tenho aqui a solução para o teu problema. Vamos meditar, né? E por aí vai. Então, vamos se esvaziar. Hoje, nos parques em São Paulo, você vê aqui, eu não vejo muito em parque, mas em São Paulo, se for, muitas pessoas lá buzinando, ônibus, carro, tudo pelo carro lá, né? Aí ela tem uma comunidade japonesa na região ali. Quem assistiu o Jornal do Almoço hoje? Na Record, não assisto o Globo lá. Na Record hoje... Vai mandar que fala sobre isso especificamente, certo? Hoje a Record tinha uma mulher professora de yoga. Já estava lá naquele programa que tem depois do Jornal da Record. E ela estava aqui no São Paulo. Yoga está instalando. Aí já é o confucionismo que tem esses movimentos. Bom, segundo a opinião dos historiadores budistas, pelo menos 2 fatores no século XX contribuíram para a rápida expansão do budismo no Ocidente. Primeiro, foi a atuação do Dalai Lama, no Oceano de Palavras em Mongol, do Tibete, e a sequente presença no cenário mundial, fez como que muitos lamas e refugiados tibetanos. E aí teve o tal do movimento hippie. Quem é dessa época aí? Ninguém? Hippie? Sim. Mas vocês já assistiram os vídeos do movimento hippie? Seria prima. Ela é hippie? Ela medita. Bruxaria natural, ela faz. Como? Bruxaria natural. Prima? Que prima? Qual? É do meu outro lado. Ah, tá, Fabio. Os hippies, se você pegar o movimento hippie nos Estados Unidos, que fechavam os parques, estava todo muito doido, daí tinha mais maconha e tudo mais, né? Aí juntaram com o budismo. E aí o negócio cresceu ainda mais. No Brasil, então, veio em 1920, isso aqui era 1960, né? No Brasil, 1920, mais ou menos que começou no Brasil, então, esse movimento budista. Aqui fala de novo sobre quem foi Buda, nós já falamos antes, eu não vou nem repetir, né? Então, ele era a seta. O que é a seta? Meu Deus do céu, palavrão. A seta é quem institui o movimento monástico, ou o movimento de monastério. Então, quem crê nisso, apregou o ascetismo. Vocês virem algum termo sobre ascetismo. O que é o ascetismo? É a instituição de monastério. Tá? Então, eu trouxe até isso aqui, porque está no texto, e às vezes você lê e não sabe o que é. O reiki. Acho que essa aí, sim, essa aí. Meu Deus, reiki xamânico? O reiki nós nem falamos, o reiki é outra coisa que também está muito no nosso meio. Pessoas de dentro de igreja, evangélica, cristão, crente que pratica reiki. Boa. Mas tem outro negócio aí, tipo, eu não sei,
Não, aí não é. Não, isso aí daí é eu constelar. E você considerar essa Constelação. constelação familiar é considerado o quê? Que eu vi até uma Eu não menina consegui cristã estudar. falando isso, eu não consigo entender esse negócio. Eu não Sua consigo. identificação transcendental. Eu acho que sim. Eu não consegui estudar ainda, por isso que eu não posso falar, tá? Mas eu acho que vem dessa mesma raiz aí, oriental. É uma meditação transcendental que a pessoa resolve os problemas familiares. Não é família, é um lance. Tem Xanxerê, tem um cara que é bem forte. E daí, por exemplo, a Tem em todo lugar agora. as famílias lá, e daí o pai e a mãe e a filha, daí você discute ali as coisas e faz umas aulas psicológicas. É voltar, né? Fazer regressão, talvez. Regressão, Não tem a ver com a forma como eles. Eu já tentei entender isso daí, porque isso daí tá na moda agora, né? E eu vi muito cristão aplicando. E aí, cara, tipo, eu quero entender o que é isso daí. Mas eu vou estudar, tá? Primeiro que eu vou estudar e o que eu achar, eu compartilho. Tá? Agora, eu só queria falar. Bom, depois eu falo. Você ia falar do retiro, vai? Eu já falo enquanto. Falou do encontro. Encontro com Deus. Tem encontros com Deus. Nós mudamos, nós começamos com encontro com Deus. E a forma que você coloca o silêncio, inclusive, com uma meditação, às vezes, dentro do encontro com Deus, e rituais durante o encontro com Deus, tem algo que também remete ao taoísmo, ao shintoísmo. Se falei do silêncio, Porque o que acontece? Tem que ver qual o objetivo que os líderes estão instituindo, porque nós fomos um encontro com Deus que era obrigado, e se tu abrisse a boca, tu era penalizado, inclusive sendo expulso. Isso não... para não atrapalhar Não, eu já participei do que tinha o voto de silêncio, mas com o objetivo de como que Deus vai falar contigo se tu tagarelar o encontro inteiro, Exatamente. ou ficar no celular o encontro inteiro. Não faz Então, sentido. por isso que eu estou falando, não estou aqui julgando, mas a gente tem que Tem que saber muito bem o saber. porquê, né? A gente, quando já fizemos um encontro com Deus, o professor aqui, quando já participaram, a gente busca ter esse momento de silêncio, que é difícil se controlar o povo, né? Não, eu já participei dos dois tipos de encontro, que tinha, tipo, todos eles tinham, mas tipo, um que levava bem a sério, mas não expulsar. Não, mas tipo, que tinha o líder lá, gente, lembra do Bob? E um que, tipo, nem aí. Aí o que não faz, o que não para de falar, atrapalha o que quer buscar. No próximo encontro, quero ver se eu consigo. Eu vou trazer um monte de religião, uma pincelada de cada um. E a gente vai entrar em algumas aberrações, que são os movimentos contraditórios dentro da igreja evangélica. É legal, porque tem muita coisa que a gente também muita fica sabendo. coisa. Não é. Eu quero falar que não é. eu vou buscar, e isso a gente tem no livro da Idade, tinha. No livro da nossa não tem. E eu falei com o pastor Rubens para nós estar trazendo isso para poder acrescentar. Exatamente. Não vai ter prova, não vai ter nada assim aqui. Vai ser só para compartilhar o ensinamento. Exatamente. Vamos para a avaliação, que já é 9,5. Jesus. Eu acredito que a questão da lei do silêncio aí foi. E quando nós estávamos lá, pastor, foi bom por quê? Porque uns entenderam que ali ele estava por um momento e teve gente lá que de repente estava comendo com a gente, falando de coisa. Nada a ver. O Johnny mesmo falando de cavalo que fala com o ser humano. Aí o pastor passou por nós, olhou para mim, olhou para o outro. Ele já pegou o microfone do pessoal, pelo amor de Deus, eu não queria isso, mas a partir de agora, a voto do silêncio, não fale mais nada. Concentram-se aqui. Já temos expressões o suficiente. A ideia é estar desconectado. Na minha mesa, É que eu falo porque tem algumas coisas que saem fora. Mas semana que vem a gente vai falar do objetivo. O budismo iniciou avaliação 708. O budismo iniciou sua expansão no Ocidente no fim do século XIX, quando a Anagarika Dharmapala participou do Parlamento Mundial de Religiões de Chicago, certo? Também colaboraram para a expansão budista no Ocidente, o movimento de imigração japonesa em 1950. O dia está errado o ano. Errado. 1850. Né? Mas na errado aqui.
1850. O desempenho do Dalai Lama no Tibete e os pontos de contato com as filosofias zen budistas do século XX colaboraram para a rápida disseminação do budismo no Ocidente, certo? O poema A Luz da Ásia, de Valdemir Damião, e sua divulgação colaboraram para um grande crescimento do budismo na Europa, errado. No Brasil, o budismo teve seu primeiro grupo formado no Sudeste em 1920, liderado por Murilo Nunes de Azevedo, Nelson Coelho, Dr. Lourenço Borges e os membros da Igreja Batista. Errado. Buda, o Gautama, nasceu próximo da fronteira da Índia, onde hoje é o Nepal, onde o local do nome Kapilavastu, certo? Para ter domínio sobre o sofrimento, Buda chegou a passar um dia comendo apenas 1 grão de arroz, porém, só atingiu a iluminação ao seguir o chamado caminho do meio, certo? As 4 verdades sobre o sofrimento foram ditas no primeiro sermão de Buda, o sermão de Benares, que atualmente é Varanasi, cidade de afegã, que fronteiriça com a Índia. Fiquei pensando qual foi o objetivo de comer 1 grão de arroz, porque ficou sem comida. Bom, aqui nós temos as crenças, então, sobre a salvação, né? Já vimos aqui, falamos que eles acreditam que a salvação é obtida pelo próprio budista sem qualquer ajuda externa. Não vou nem falar, porque todos sabem no que nós cremos, né? Salvação só por Jesus. O culto budista, então, tem 3 joias aqui: procura o refúgio no Buda, procura o refúgio nos ensinamentos, procura o refúgio na comunidade monástica. E, não obstante, os budistas veneram a imagem de Buda, queimando incenso, colocando flor e oferenda. Nem precisamos falar que a palavra do Senhor é totalmente contrária a isso, né? A adoração, ídolos e tudo mais. Pecado. Pecado é um conceito chamado Tanya pelos budistas, né? Expressão usada por Buda para auxiliar a definição de sofrimento. Então, nessa linha de entendimento, desejo é pecado, qualquer tipo de desejo. Por isso que ele é excelente, para não ter desejo de nada. Né? Daí fica fácil. Então, e o cristianismo ali já fala no início, que não ensina que todos os desejos são pecaminosos e morais. Então, é algo que é facilmente refutado. Aqui no final, se eu tivesse tempo, eu ia ler, mas pulei a conclusão. Eu achei muito bom a forma que eles colocaram aqui, porque nós precisamos entender quando a gente for falar qualquer pessoa que tenha algo assim, ou crê, assim como eu falei, vou falar com alguém que faz uso do reiki, né? Usa incenso, faz acupuntura. Como que eu vou abordar? Depois eu vou passar para vocês, eu vou colocar em texto lá no WhatsApp também, como abordar uma pessoa de uma seita. Eu acho que é importante a gente saber abordar. Porque às vezes, para chegar batendo, só vai gerar conflito e... Tem que ter sabedoria. E também não só chegar no julgamento, né? Vamos chegar julgando o líder deles. O Buda foi para o inferno. O cara acredita no Buda. Porque ele crê tanto como nós. Se alguém quer falar da nossa crença. Olha, tem que chamar os cristãos católicos. Se vão chegar a fazer uma oração de paz, ela não concorda, né? O dela que é legal, o Cristo Jesus não fala nada. E você vai lá para ter nosso cara prosperar o filho. Eu sou um testemunho. A minha mãe disse que eu pediu para Maria. Mas tem o nome de Fátima por causa da santa. Eu disse não. Foi Jesus. A senhora muda essa negócio que Maria não faz nada. E aí o meu foi pedido para Santo Antônio. Eu também, eu nasci no dia de Santo Antônio. Vou falar o dia todo. Mas enfim, não estou vendo. Senão nós não... Mas esses casos... Nós temos ainda de gíria. Não tinha noção. Não vai ser muito falar. 7:16. Considerando a salvação, o culto budista, Deus e o pecado, podendo
nos afirmar que, no tocante às crenças budistas, ser pecado é sinônimo de desejo carnal e a causa de todo sofrimento, ou seja, todo desejo é pecado e deve ser combatido para que os problemas sejam Qual extintos. mudanças estão ganhando na prova? As algumas? Essa cai na prova, inclusive. A 10 também cai na prova. São 10. 110. Eu nem estou olhando, essa vai cair. Sobre o cristianismo e o budismo, o que se refere à visão central de suas concepções quanto à salvação, culto e Deus, podemos dizer que no budismo a salvação é por si, pois o centro é o homem e o autoconhecimento. Não se crê, exatamente, não se crê em Deus e não se cultua nada. Já no cristianismo, o centro da salvação é Jesus e se cultua o Deus único. Vai cair na prova. Isso aí. Bom, já falamos bastante do hinduísmo, né? Vamos tentar ser bem rápidos agora. Essa é uma das religiões, assim, mais antigas, tá? Ela, veja, 1500 a.C. já existia. Ela, no início, nós vimos ali que ela tinha o hindus vético, que aí eles cultuavam, inclusive, pessoas, vamos dizer assim, guerreiros, esse tipo de coisa. E a língua oficial dela é o sânscrito, uma língua morta, porém usada no uso litúrgico. Morta é que não é mais usado? Não uso no dia a dia. Entendeu? Tipo, só para estudo bíblico, vamos dizer assim. Aí tem aqui o tal do Rig Veda, é a maior contribuição, a maior compreensão desse período, um manual com orientações, ritos sobre a religião, medicina, mitologia, magia, e uma coleção com mais de 1000 hinos. Eles acreditam que em muitos deuses, Deus gato, Deus cavalo, Mano, tudo que é tem um bicho. templo, e teve uma reportagem uma vez, eles têm um templo dos ratos lá, eles colocam leite numa tigelinha, os ratos vão lá, mija, caga, eles vão lá, toma aquele leite, porque achando que aquele leite vai trazer benefício espiritual para eles. Também. Então, é nojento. Tá? O que nós temos aqui? Aqui ela teve um período aí de transformação, então teve algumas influências durante o crescimento. Daí teve o período, então, védico, que foi esse que eu acabei de ler. O terceiro período foi depois, quando ele começaram a ter a doutrina de reencarnação, questão do mestre, do guru, o ascetismo, que eu falei o que é, né? Tem vida monástica, monges, né? E o quarto período ali, por volta de 200 a.C., que aí entrou o tal da Brahma, não é? A cerveja, tá? Que aí é uma posição do Deus Supremo e maior representação do Deus do hinduísmo absoluto. Então, aqui nós vemos, então, a evolução dele durante os tempos. Esse não é o Brahma Shobhi? Aí nós temos aqui as crenças das castas, que é o que nós falamos antes também, os brahmanês, que são os sacerdotes, filósofos e professores, os kshatriyas, políticos militares, os vaishyas, camponeses, artesãos, fazendeiros e comerciantes, sudras, a mais baixa e última casta, operário, servo, escravo, e depois tem os párias, que é os que não têm casta nenhuma. É o pó do pó da terra. É os que são marginalizados. Mais valorizado que O rato é mais vendido porco, porque é uma pressão. Então, esse sistema de castas até tentaram tirar. Estava lendo. Até tentaram tirar. Diz aqui até a questão da apartheid, que eles tentaram, mas não teve jeito, pessoal. É impregnado da mente deles, né? Tem aquele... Meu Deus, como é que é o nome daquele livro? Torturados por Amor a Cristo. Esse livro fala de quem veio dessas seitas e você vai tentar evangelizar. As pessoas não acreditam que exista um Deus que se preocupa que é ela. Não, foi destruída, devastada. A mente dela, ela está tão lavada, exatamente, tipo,
esse comunismo que a gente fala, mas é algo que está na própria religião, incrustado na religião e misturado com o Estado. É uma coisa que, tipo assim, pega um Coreia do Norte, o cara que veio de lá, né? E vai falar do amor de Cristo. Ele não entende o que é amor, que ele não compreende amor. Entenderam? Então, bem no início do livro, fala sobre o testemunho de alguém que foi falar, e daí a pessoa começou a entender e ver o amor de outra pessoa, de Deus, e aí olha, se existia mesmo, não quero que aconteça. Aí começou a evangelizar isso, foi ganhar para isso. Mas, gente, é muito triste esse sistema de casta, ele é diabólico. É uma escama que fica. É diabólico, tá? É diabólico. Mas é que pensa, você nasceu, você foi concebido num lugar que está dizendo para você quem você é. É uma hereditariedade. Se quiser conhecer e falar um pouquinho, chama o pastor Juninho, que ele foi lá fazer missão lá na Índia. Ele morou lá. Ficou, acho que um mês. Ele disse que chegou um cara na porta da casa, que era desses, a mais baixa. E quando ele bateu na porta, porque ele veio pegar, ele faz o serviço que ele tem que fazer. Ele veio, e quando abriu a porta, ele não dirigiu o olhar nem a palavra. Eu queria, se eu tivesse tempo, eu tinha trazido o pastor Juninho só para falar sobre o assunto. E daí a pessoa lá, a dona da casa, chamou ele para entrar. Que ele viveu isso. Ele, não, é que ele foi lá e... Nossa, eu não sou digno. Bom, reencarnação e karma, né? Crença na reencarnação, não preciso nem falar o que é reencarnação, né? O karma é aquilo que a alma leva consigo quando passa um ciclo para outro e acúmulo de realizações. Então, isso vale para as boas quanto para as más ações. Tudo é o karma, né? Recomenda-se aí yoga, recitação, ajuda de necessitados, meditação dos lugares sagrados, dieta vegetariana, os mantras, orações, cantos e por aí. Para quê? Para a pessoa conseguir limpar a mente e fazer coisa boa, né? Os deuses, então, 3 deuses: Brahma, Vishnu e Shiva. Então, é só alemão, tem que falar assim, né? O termo que para se denominar os 3 deuses juntos, mais Espírito Santo, é o Trimurti. Né? 3 formas de Deus. Tem uma das cervejas que escreve assim. Vedas são os escritos sagrados, dão conta de que na antiguidade as Vedas eram transmitidas tão somente de forma oral. Veja que tudo é muito parecido com o que a gente vê na palavra, né? Atualmente há na Índia escolas onde as crianças aprendem a memorizar os ensinos védicos. E aí tem os Puranas, que pertencem à categoria dos livros sagrados. Porque não é nem contado eles, tipo, né? Lá naquela carta lá, não está nem contado isso. Não. Tipo... É nada. Bom, correção. O hinduísmo, conhecido e praticado nos tempos atuais, é composto basicamente por 3 períodos ou fases religiosas. Rigveda é a contribuição de maior importância para a compreensão do segundo período, o período védico, marcado pela presença de invasores, certo? O deus Krishna surgiu no 4º período do hinduísmo, que se iniciou em 200 a.C., quando também Brahma se tornou o deus supremo do hinduísmo, certo? Para os hinduístas, os escritos antigos possuem ensinamentos considerados verdades supremas da religião, e entre eles, os de maior importância para os hinduísmos são os Vedas, certo? Brahmanes, Kshatriyas, Vaishyas, Sudras, Vedas, Várias, são os nomes dados às castas existentes na Índia. Vamos frente. O regime das castas pertencente às tradições do hinduísmo, de certa forma, impede as transformações econômicas que poderiam beneficiar milhões de indianos, certo? Né? Aquele filme lá, Quem Quer Ser um Milionário, é de lá? Desse lugar? Nunca assisti. E mostra um pouco da... O hinduísta crê
que o ser humano morre e se reencarna várias vezes no decorrer de várias vidas e pode até reencarnar em um animal, certo? Karma significa o acumulado de efeitos que uma pessoa leva por todas as suas encarnações e é levado pela alma de uma vida para outra, certo? Os Vedas são transmitidos formalmente, de forma escrita de geração para geração, e foram escritos entre 1500 e 200, 2000 a.C. Já é os Vedas, né? Vai cair, né? O 19? Sobre os Vedas, né? Ok. Bom, aqui Hare Krishna. Todo mundo já ouviu falar, né? Hare Krishna, né? O ISKCON, o que significa? É o movimento dos Hare Krishna, tá? Essa sigla se refere a isso. Então, é um movimento religioso, político, cultural e histórico na Índia. Ele mistura tudo isso aí. Não se sabe quando foi criado. E diz aqui que esse movimento foi inserido nas tradições do Vinuísmo, pois Krishna é considerado pelos pensadores hinduístas como a oitava encarnação de Vishnu, um dos deuses do Trimurti, quer dizer, foi reencarnando, tipo Jesus Cristo tivesse ressuscitado, entendeu? Vamos trazer para uma contextualização que também faz. Aí, depois dele, veio esse Mahaprabhu, 1486, que vai falar depois no texto para frente, né? Que é o que deu sequência. A adoração de Krishna interessou profundamente pelas festas religiosas, onde eram tocados instrumentos musicais, cânticos, então, assim, a adoração deles. E com isso entrou o mantra. E esse mantra, aquela música que eu, quando era criança, escutava muito, né? Hare Krishna, Krishna Hare, né? É algo que eles professam, esse ajustamento de uma dancinha, exatamente. E se você assistir aquele Cabelo das Índias, tu vai... É isso que é foda aquelas novelas lá. Quanta gente põe uma roupa. E aí o cara brinca, canta, dança, né? Cara, nem sabe. Tá, mesmo, isso que eu queria perguntar, você, mesmo quando a pessoa não tem uma menor noção, ela está invocando igual. E daí? Mas lógico, daí a mesma coisa que a pessoa fez, né? Comer uma macumba lá. Ela tem ainda no... Exatamente. Não, mas é isso que eu quero dizer, mas mesmo assim ela está traindo uma outra Ele vida está indo dela. para dentro, ele está tendo liberdade, mas ela... É o tempo da ignorância. Tipo, quando eu cantava uma música que estava baixando, eu fiquei a tradução lá. Mandava abrir os portões do inferno e entrar na vida. Mostrar uma vez a música do encontro, quase caí para trás. Mas o desenho que assistia, a maioria... Bom, vamos seguir. Vamos para a correção aqui. Deu 9:25. Bom, ao falarmos sobre o movimento Hare Krishna inserido em diversos contextos indianos, é correto afirmar que B. É o desdobramento de um complicado sistema de crenças do hinduísmo não datado, que os hinduístas consideravam como a oitava encarnação de Vishnu. Chaitanya Mahaprabhu foi extremamente relevante para o hinduísmo, chegando a ser considerado até ele mesmo o próprio Deus Krishna. Entre seus ensinamentos é de grande destaque que o Mahamantra Hare Krishna, composto por 16 palavras, desprovido de verbos, e, portanto, sem expressão lógica ou racional, propicia uma grande mudança na consciência espiritual. Certo. B. Aqui vai cair sobre esse... C, não é? C, desculpa. C. Aqui vai cair sobre a Hare Krishna, tá? E vai cair também sobre a sigla do ISKCON, tá? Que é essa organização religiosa que foi depois difundida, né, com esse Sri Prabhupada. Prabhupada. Abaixar a Jesus amado.
Então, tá dizendo aqui. É uns nomes difíceis, né? Então, ele fez toda a questão, ele dedicou sua vida familiar, tudo isso aí se retirou, né? Para estudar e escrever. Aqui fala, então, daquele desenrolar dele lá e se juntar com os hippies, né? E ele fundou, então, essa sociedade, ele saiu lá de onde ele morava, lá da Índia, foi para os Estados Unidos e fundou essa sociedade internacional, que é a tal da ISKCON. E aí fez com que difundisse o hinduísmo por todas as terras. No Brasil chegou, então, anos depois, né? Em 77, ano que eu nasci, chegou no Brasil. E foi o ano ali que ele morreu. A organização ela tem um rosário de 108 contas. Eu fui ver, às vezes a gente vê as pessoas com esses rosários de madeira, que não sabe o que é, né? Aquelas pulseirinhas que as motos. Eu estou com um cara que trabalha comigo que anda com um rosário na mão de madeira. Eu comecei a pensar, deve ser desse negócio aí. Os hindus andavam muito com esse negócio. Eles já passam para baixo internamente ali. As contas do Depois no tempo ele vai para outra de novo. Aí as bolinhas que vem, daí tira aqui, aí o cara fica. E são mantras que eles ficam, tipo o rosário que o cara da católica fica lá. Você vê como tem muita coisa. Tu vê? Tem muito disso. Tá entendendo? Uma religião começa daqui na outra. Ctrl C, Ctrl V. Só muda o nome. Na Católica Rosário. As coisas também tem coisa. Terço, né? Terço. Ele começa com o creio, né? Começa a rainha. Eu não sei, você nunca vai fazer isso. Aí ele recebe a Ave Maria, daí vem o creio, mais uma. Eu decorei só para a prova. As bolinhas da pequenas, Cristo, na catequese. São 7 sessões de 7 Ave Maria que eu for ver, são creio. É tipo isso aqui, o mantra, então, deles, tá? Bom, vamos. Bom, eles aliciam os jovens, então, aqui, transformam eles em escravos e desencorajam eles a aprender e ter qualquer especulação intelectual. Quer dizer, tem que continuar tudo público. Será que parece com o comunismo? Para não ter. Entendeu? Lá que está incrustado na sociedade, né? E aqui os recém-chegados chegam ao movimento, usam um colar feito com pequenas pontas de madeira sagrada. Eu achei interessante também, né? Aqui fala do celibato, que é quem opta, quem quer, né? E daí tem a questão das roupas, conforme quem renuncia à família. É uma coisa. É, exatamente, as coisas conforme o tipo de renúncia. 8.12. A Sociedade Internacional de Consciência Krishna foi fundada em 1966 por Sri Prabhupada e chegou ao Brasil 11 anos depois, certo? Os que seguem o ISKCON devem ter a vida de devoção, compromisso diário com meditação do Hare Krishna e cantam Maha Mantra 108 vezes ao dia. Cantar 16 vezes. 1728 repetições. A 12 é certo. O nome 13. do lugar tá errado. 13 é 13 errado. aí é 12. Certo. Mas o nome do lugar tá errado. Não é só SLI. Não, foi fundada por ele. O cara, o nomezinho é Svila. Svila Prabhupada. Mas você vai encontrar, gente, conforme os ensinos, vai ter, às vezes, uma letrinha que dá diferente. Tá? Isso eu encontrei de vários. Na ISKCON, os homens orientados a raspar a cabeça, deixar um tubo de cabelo, enquanto as mulheres usam sari, traje indiano feminino muito diferente. Certo? A ISKCON possui uma disciplina muito rígida, tanto com as tarefas internas, aos que ficam no templo, quanto aos que saem à rua para se difundir o movimento, certo? A leitura de Bhagavad Gita, assim como outras literaturas obrigatórias aos que desejam iniciar e fazer parte do ISKCON. Errado. Os adeptos do ISKCON não devem especular intelectualmente se seu dia é de extrema
disciplina nos horários, atividades e dieta muito específica, certo? Os iniciantes do ISCOM usam um colar feito de maneira sagrada para proteção espiritual e devem decidir obrigatoriamente pelo celibato. Errado. Caso opte por renunciar à sua família, o adepto do ISCOM deve usar somente roupas brancas e a todos é proibido usar calçado no templo. Certo. Aqui eu já vou para a correção. 8h20. 8h20 é prova? Não. Mas é isso. Já vou aqui, devo passar mais. 136. 136, a página. No cristianismo, temos a salvação pela graça, pela fé em Cristo, como único e suficiente Salvador. Já no ISCOM, a salvação é obtida por meio da devoção a Krishna e da evolução espiritual, até que se alcance a perfeição, devendo-se compensar seus pecados com devoção a essa divindade dele. Onde o hinduísmo é bastante praticado, muitos animais são considerados sagrados. Por exemplo, o animal utilizado para transportar o deus mais popular da Índia é a vaca. É a Nandi. Olha, eu agradeço por ter nascido nesse país, que eu sou bem carnívora. Qual que é a idade? Esse animal vai cair na prova. Os dois ali é animal. Ai, Senhor amado. Podem fazer um consulta, lembrar desse nome aí, eles não acham. Até para ler é difícil, imagina decorar, né? Aí tem uma faltando letra que não é. Vai ter um sentido. E nem aproximadamente. Eu corrigi. Não precisa nem fazer a minha. Valeu, pessoal. Um abraço. Eu tenho que informar na frase como é. Eu achei que era certo aqui. Que dia é hoje? Hoje é 27. Depois eu vou passar todo esse material aí, organizar. Só tem que ter tempo para assistir e estudar, né? Tem muita coisa. Mas você assistir é fácil, vai enquanto a casa vai ouvindo. Agora, quem puder comprar essa Bíblia é bom, tá? Eu sei que Manda a foto dela.